Olá, amados, bom dia, graça e paz. Eu espero que você esteja bem, na santa paz do Senhor. Bem-vindo ao nosso momento no colo do Pai, o momento em que nós compartilhamos a palavra, aplicamos essa palavra em oração, amém? E a gente está estudando aqui o livro de Salmos. Hoje nós estamos no capítulo 6 do livro de Salmos, que foi um Salmos escrito pelo rei Davi, amém? E a gente encontra aqui algumas chaves importantes para a minha vida e para a sua vida, para que nós possamos conhecer, mas também aplicar essas chaves na nossa vida, amém? E a gente já começa aqui com os dois primeiros versículos do capítulo que diz assim: Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos agonizam. Amém? Sabe, queridos, que uma das coisas que eu não sei para você, mas para mim que mais eu tive dificuldade para me achegar a Cristo é porque inconscientemente, né, sem pensar, os meus pecados estavam me acusando. Por mais que eu falava para todas as outras pessoas que eu não tinha pecado, que eu não precisava de Deus, que eu não precisava de Jesus, que aquilo que ele fez não foi para os outros, mas não foi para mim. Mas inconscientemente, os meus pecados estavam ali me condenando. Também o diabo estava ali o tempo todo me condenando com palavras, né, de culpa e de condenação, dizendo que eu não merecia esse Deus maravilhoso. Amém? Ou seja, que eu não era digna de receber o perdão dos pecados e que pouco adiantava aquilo que eu fizesse, aleluia, eu nunca ia ser merecedora. E sabe, eu passei muito tempo da minha vida não experimentando, né, esse maravilhoso amor do Senhor, porque eu deixei-me ser influenciada por essas mentiras de Satanás. E uma das coisas que Davi, ele fala já nesse primeiro versículo, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, né? Algumas versões falam misericórdia. Aqui ele diz assim: tem compaixão de mim. Ou seja, é diante de Deus que eu tenho acesso a Ele para pedir perdão pelos meus pecados. Davi nos ensina que pouco importa o tamanho do seu pecado, o tamanho do meu pecado, quando foi que nós pecamos, nós temos acesso ao Pai. Talvez você esteja ali hoje vivendo aquilo que eu vivi há um tempo atrás, amém? Aonde com a boca eu dizia que eu não queria esse Deus maravilhoso, que esse Deus era somente para os outros, mas dentro do meu coração eu sabia que eu precisava dele, mas a minha mente o tempo todo vinham pensamentos de condenação. O diabo constantemente estava me condenando com os meus pecados e aquilo que eu estava fazendo de errado. E ele dizia que eu não merecia o Deus que está sendo apresentado para mim. Eu não merecia o Jesus que me era apresentado. E de uma certa forma, o diabo tem razão. Eu e você, queridos, não merecemos. Tudo que nós recebemos, salvação, amor, graça, favor, tudo é pela graça de Deus. É um poder que vem dele. Não é nada que eu e você precisamos trabalhar para conseguir. Jesus conseguiu tudo isso na cruz do Calvário. É pela graça. Então você precisa, né? O primeiro ponto que nós entendemos aqui é que sim, podemos olhar para Deus e desejar esse Deus maravilhoso. Mas o primeiro ponto é: eu olho para Deus e eu preciso quebrar essa ira de Deus, porque o pecado, né, nos afasta do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador, eu e você, mas ele abomina o pecado que eu e você fazemos ou vivemos. Então, para que nós possamos receber de volta esse amor do Senhor, para que nós possamos receber restauração nessa comunhão com Ele, precisamos pedir misericórdia. E a Bíblia diz que aquele que chega diante dele, que se arrepende diante dele, que pede perdão e deixa o pecado, encontra misericórdia. Então Davi, ele diz: não me repreende na tua ira. Amém? Então eu e você podemos chegar diante de Deus e clamar a Ele para que a ira do Senhor possa ser destruída. Quando Jesus estava ali naquela cruz do Calvário, morrendo pelos meus e os seus pecados, quando Deus olhou, a ira do Senhor foi apaziguada pelo sacrifício e oferta da vida de Jesus, o Cordeiro de Deus, que apaziguou, que acalmou a ira de Deus contra nós. Amém? Então, outro segundo ponto importante, ele diz assim:
terceiro versículo, ele diz: meu coração está muito angustiado. Senhor, quando o Senhor virá me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor, que é o versículo 3 e o versículo 4. Queridos, quando nós olhamos a obra de Jesus na cruz, é a resposta do amor de Deus por mim e por você. É a resposta do amor de Jesus por mim e por você. E a maioria de nós, queridos, temos muita dificuldade na espera. Davi, ele diz assim: o meu coração está muito angustiado. Quando é que vai vir restaurar? Sabe que quando nós entendemos, queridos, algo muito importante é que a restauração, né, aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, não é feita de um dia para o outro, né? A libertação também não é feita de um dia para o outro. Nós vamos ser libertos de algo hoje, libertos de algo amanhã, libertos de algo daqui a um tempo. Então é tudo um processo e nós precisamos, né, ter essa paciência. E eu me lembro que logo no início da minha caminhada, né, eu perguntei ao meu pastor, eu falei: isso não tem fim não, porque toda hora aparece uma coisa para ser tirada. E ele disse assim: Lise, a restauração, né, a transformação vai ser até o dia de você se encontrar com Jesus. Todo momento você vai ter alguma coisa que você vai estar lutando contra isso, né? Porque a carne, ela não morreu. A gente aceita Jesus, nós aceitamos Jesus, nós nos batizamos, recebemos o Espírito Santo, mas a carne continua ali, viva. E todo dia eu preciso colocar essa carne de volta para o canto dela. Amém? Então todo tempo eu vou estar precisando de uma restauração do Senhor, eu vou estar precisando de uma libertação do Senhor. É claro que não tanto quanto no começo, mas certamente durante a nossa caminhada também vai acontecer de a gente colocar coisas sem perceber ou percebendo na nossa vida, que o Espírito Santo vai ter que falar pra gente para que a gente possa tirar aquilo que a gente acabou de colocar. Amém? Eu não sei se você já experimentou ser liberta por Deus por algo e de repente o tempo vai passando, você vai assim deixando pra lá, você vai esquecendo e aquela coisa que você foi liberta, ele tá voltando de novo. Então isso é processo. Então o Espírito Santo tem que falar conosco e a gente tem que entender que tudo isso é um processo. Amém? Então quando Davi ele diz assim: volta e me livra, logo que eu tô agoniado, vamos dizer assim. E Davi, ele se apoia em algo. Ele se apoia no amor do Senhor, amém? E é nesse momento do processo, nesse momento da espera, nesse momento que você está achando que está demorando muito essa libertação, aquilo talvez que Deus prometeu para a sua vida, que você precisa se sustentar neste lugar, no amor do Senhor, amém? Que o amor do Senhor é a garantia de que ele vai cumprir a promessa dele para você, amém? Então, outra promessa que ele nos diz aqui, ele está aqui no Salmos, no versículo 6 e no versículo 7, e diz assim: eu estou exausto de tanto gemer. À noite eu inundo a cama de tanto chorar e as lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista. Os meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Queridos, todos nós, em um momento ou outro da nossa vida, nós vamos passar por provações. Em um momento ou outro da nossa vida, nós vamos enfrentar dificuldades. Receber Jesus na nossa vida não implica que não teremos mais problemas, não teremos mais dificuldades, não teremos mais inimigos. Amém? Tanto inimigos físicos, não é? Pessoas, como inimigos espirituais, os demônios e seus anjos, né? Nós vamos nos afrontar a essa verdade. Estamos em guerra e nós passamos de lado, e claro que aquele que nos perdeu, ele não vai estar satisfeito, ele vai querer de toda forma nos destruir ou então trazer-nos de volta para o seu reino, amém? Então aqui, Davi, quando ele diz que a tristeza me embaça a vista e os meus olhos estão cansados. Em momento de guerra, querido, muitas das vezes a gente se fatiga, a gente se cansa, a gente chora, a gente se desespera. Por quê? Porque parece que não vai encontrar solução, parece também que não tem fim, amém? Mas isso é uma mentira do diabo, porque, queridos, tudo tem um começo e tudo tem um fim, amém? A Bíblia diz, né, em Eclesiastes, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Esse tempo de guerra que você está vivendo, pode ter certeza que um dia tem um fim. Se você se concentrar nesse momento em buscar a ajuda no lugar certo. Aqui Davi, ele está falando diante de Deus. Senhor, a situação está difícil, eu estou chorando muito, os inimigos têm se levantado, mas, querido Davi, ele está chorando para Deus.
Amém. Davi, ele está se debruçando diante da presença do Senhor. Davi, ele está abrindo, rasgando o seu coração diante de Deus. Quantas das vezes, queridos, eu e você, nós rasgamos o nosso coração para a pessoa errada. Nós rasgamos o seu coração para uma pessoa, abrimos nosso coração para uma pessoa que depois aquela pessoa vai usar daquela situação que ela ouviu contra as nossas vidas. E aqui, eu não estou falando que você não deve abrir o seu coração para as pessoas, mas procure as pessoas certas para você abrir seu coração, amém? Pessoas sábias, pessoas de fé cristã também, que têm a mesma fé que você, amém? Pessoas que já são mais maduras espiritual, que pode ajudar você nessa situação. Mas aqui Davi nos ensina que se eu enfrento problemas na minha vida e que eu estou passando por guerra, o lugar que eu tenho que me refugiar, e quem diz refúgio, quem diz abrigo, é no Senhor. Então Davi, ele não está falando para um homem, ele não está reclamando para o inimigo, ele não está falando para a mulher, não está falando para a esposa, ele não está falando para o esposo, para o filho, para o pastor, ele está falando para Deus. Então é a Deus que você precisa rasgar o seu coração, é em Deus que você precisa falar a Ele aquilo que você está vivendo, amém? E o último versículo, ele diz assim, no versículo 10, ele disse: sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, recuem de repente envergonhados. Amém? Isso é um versículo que mudou muito a minha vida, desde o momento em que eu aprendi esse versículo. Eu ouvi esse versículo uma vez, aquilo ali abriu uma chave dentro de mim, dentro do meu entendimento, né? Ele diz assim: sejam humilhados, queridos, humilhados e aterrorizados os meus inimigos, porque aquilo onde o diabo quer nos aterrorizar, ali onde o diabo quer nos humilhar, a Bíblia diz que quem vai ser aterrorizado e humilhado é o diabo e não a eu. Por quê? Porque começa no primeiro versículo dos Salmos, quando eu busco no Senhor a sua misericórdia, a sua compaixão, eu me arrependo dos meus pecados e eu permaneço nesse lugar. Eu encontro força diante de Deus no momento da espera. Eu encontro força diante de Deus para perseverar nessa batalha, para perseverar em Deus. Eu vou ser não somente fortalecida neste momento, aleluia, mas eu também vou encontrar força para repulsar o inimigo, para expulsar o inimigo. Ele diz aqui, presta atenção, e há 3 coisas, ele diz aqui: sejam humilhados, sejam aterrorizados e eles recuem envergonhados. Então há 3 coisas aqui. Então quando eu estou nesse lugar, aleluia, eu encontro a força para resistir nesse lugar, porque eu sei que esse lugar é meu. E quem vai ser envergonhado vai ser o inimigo. Eles é que vão recuar e eles é que vão ser destruídos. Amém? O versículo diz, eu vou ler de novo, ele diz: sejam humilhados, aterrorizados e eles recuem. Humilhados, aterrorizados, e são eles que vão recuar, amém? Não é você que vai ser humilhado, não é você que vai continuar aterrorizada e nem é você que vai recuar, você vai permanecer nesse lugar. Essa humilhação vai cair por terra porque ela vai voltar para cima do diabo e você vai permanecer nesse lugar e em vez de você recuar, você vai avançar, porque quando você avança, queridos, preste atenção, é o reino de Deus que está avançando, amém? Então vamos pegar essas chaves que Deus nos colocou nessa manhã, vamos colocar essas chaves, essas verdades no nosso coração, meditando essas palavras, vamos colocar em oração agora, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, eu quero te pedir hoje, Senhor, nesta manhã, Senhor, que cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra, ela tenha essa certeza no seu espírito, que o Senhor é o seu Deus, o seu Senhor e o seu Salvador. Senhor, que tu venha convencer cada um dessas pessoas, Pai, que estão ouvindo essa oração, Pai, se reconhecendo eles, Pai, os seus pecados, porque não podemos ter esse Deus que nos defende sem antes, primeiramente, reconhecermos os nossos pecados diante de Ti. Não podemos usufruir desse amor de Deus, dessa misericórdia do Senhor, dessa graça do Senhor, sem antes termos passado a etapa de se reconhecer pecador, de reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquele que é o nosso justo advogado, justo e fiel. Pai, em nome de Jesus eu te peço,
Espírito Santo, vem confirmar no coração de cada uma dessas pessoas, para que eles são pecadores. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, ao momento em que eles se reconhecem como pecador, Senhor, ali é o momento que eles estão enfrentando dificuldades por causa dos seus pecados, onde a ira de Deus está caindo sobre eles, Pai. Mas a Tua palavra nos diz que o momento que eles se arrependem, eles encontram misericórdia, porque eles deixaram esse pecado e eles encontram agora abrigo na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu peço, Deus, para que o maior número de pessoas possa se encontrar neste lugar de abrigo da Tua presença. Aqueles ali, Senhor, que também estão enganados, Senhor, que pensam que estão na Tua presença, Senhor, mas permanecem ali no pecado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ou aqueles que querem no coração desejar essa presença, mas não têm coragem, porque há um bloqueio, Pai, que impede. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que esse bloqueio caia por terra, em nome de Jesus. Esse bloqueio que impede esse homem, essa mulher, esse adolescente, esse jovem de buscar a Ti, Deus, caia por terra, em nome de Jesus, porque Tu veio para nós, para que nós possamos ter vida e vida abundante, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos aqui, ali como disse Davi, que podemos encontrar esse Deus de misericórdia, podemos clamar esse Deus de misericórdia, podemos clamar esse Deus com paixão sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, nesta manhã, assim também como disse Davi, Senhor, onde o coração dele estava angustiado, com a espera, com a demora, Senhor. Eu te peço que Tu venha fortalecer esse homem, essa mulher, essas pessoas, Pai, que estão cansados na espera, essas pessoas, Pai, que estão cansadas, Senhor, que estou esperando de Ti, Senhor, uma resposta, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que Tu venha fortalecer, Pai, esse povo que está enfrentando batalha, Senhor, esse povo que tem os inimigos que tem se levantado contra a vida deles, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que Tu venha fortalecer o Seu Espírito, Pai, derrama o Teu bálsamo, Senhor, derrama o Teu bálsamo, o Teu refrigério sobre cada um deles, Pai, que eles possam ter a paz em meio à guerra, que eles possam, Senhor, ter a certeza de que o Senhor os chamou, e porque o Senhor os chamou, o Senhor capacita deles em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero orar, Senhor, nesse versículo, Pai, onde Tu diz, Senhor, que os homens e que as pessoas estão com tristeza, Senhor, por causa desses inimigos que têm se levantado contra eles, Pai. Senhor, traz a alegria da salvação, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Vem trazendo alegria pro coração. Não é porque eu estou passando, tá tudo bem que eu estou alegre. Essa alegria, ela vem porque eu estou no lugar certo, eu estou na presença do Senhor. Por mais que eu esteja passando dificuldades, por mais que eu esteja passando problemas, por mais que eu esteja enfrentando guerra, eu enfrento guerra com alegria, porque eu estou no lugar certo, eu estou no time certo, na equipe certa, no exército certo, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar também, Senhor, sobre esse versículo que mudou tanto a minha vida, que foi uma chave na minha vida, quando Tu diz: sejam humilhados, aterrorizados e recuem envergonhados aqueles que se levantam contra nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu sei que Tu dará força para esse irmão, para essa irmã, Senhor, para que ela possa permanecer nesse lugar, para que ela possa se enraizar nesse lugar e receber força de Ti, Senhor, nesse momento de prova, nesse momento de dificuldade, ao qual ela enfrenta ali, Senhor, na Tua casa, a qual ela enfrenta ali com o seu esposo, com o seu filho, no trabalho, Deus, em nome de Jesus, Pai. Fortalece esse homem, fortalece essa irmã, Deus, em nome de Jesus, Pai. Te peço também, Pai, para que os olhos deles possam ser abertos, para que eles possam ver a Tua palavra como algo pessoal, para que eles possam receber essa verdade para eles, Senhor, tomar posse dessa verdade para a vida deles, Deus, em nome de Jesus, Pai. E que eles possam entender que a Tua palavra diz que aterrorizado, por mais que o diabo tente aterrorizar esse homem, essa mulher, esse povo, Senhor, quem vai ser aterrorizado é o diabo, porque uma vez que nós conhecemos a verdade e colocamos em prática essa verdade, eles é que vão se recuar, eles é que vão ser recuados com vergonha, como diz a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, coloca um amor pela Tua palavra nos nossos corações, coloca um amor pela oração dos nossos corações, Pai, para que nós possamos nos levantar, Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra, Pai. Toma posse, Senhor, para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, eu te peço que Tu venha fortalecer cada um de nós neste momento de provação, Pai. Senhor, abre as portas que tem que ser abertas. Senhor, fecha as portas que tem que ser fechadas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, Tu és maravilhoso. Assim como Tu esteve com Davi, Tu esteve com Paulo, Tu esteve com Pedro, Tu esteve com Moisés, Tu esteve com tantos homens, Pai. Nós sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, Pai, em nome de Jesus.
E queremos também estar contigo nessa obra, Pai, em nome de Jesus. E nessa uma obra, Senhor, que é a nossa transformação, é a regeneração, Senhor. Oh, Pai, nos ajuda a rester, a ficar nesse lugar, Senhor, a não se desencorajar. Encoraja teus filhos, Pai, nesta manhã, Senhor, para que eles possam, Senhor, se levantar, Senhor, como homem e mulher o qual Tu chamou para fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, amados. Eu peço que você leia os Salmos em outras versões. Tome tempo degustando essa palavra. Deixe essa palavra descer no seu coração para que você possa ser liberto, para que você possa crer nessa verdade e utilizar dessa verdade para a sua vida. Amém? Eu quero pedir a você, se você gostou do vídeo, dá um like aqui no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também receber essa verdade e serem libertos em nome de Jesus. Amém? Eu te digo até mais e que Deus abençoe você em nome de Jesus.